Olá! No meio do debate político brasileiro, uma única decisão de um único juiz acabou de redefinir as regras do jogo. Uma canetada que levantou uma questão, fundamental. Afinal, quem pode pedir contas aos juízes da mais alta corte do país? É sobre isso que vamos conversar agora. Imagina só, uma única assinatura, uma canetada, com o poder de mexer com as estruturas do poder. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. De um dia para o outro, o jeito de responsabilizar um ministro do Supremo Tribunal Federal mudou completamente. E claro, isso causou um verdadeiro rebuliço no sistema político. Para entender o tamanho dessa controvérsia, a gente precisa olhar para um detalhe-chave. Isso não foi uma votação do tribunal inteiro, não. Foi uma coisa bem específica, uma decisão monocrática. E o que é isso, uma decisão monocrática? Bom, é bem simples. É quando um único juiz, agindo sozinho, toma uma decisão que passa a ter força de lei. Ele faz isso sem consultar, sem precisar do voto dos outros membros do tribunal. E é exatamente por ser uma ação solitária que a coisa toda virou essa polêmica. E quem foi o autor dessa decisão de tanto impacto? Foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o STF. Foi a assinatura dele que deu início a toda essa mudança. Tá, mas o que mudou na prática? Para ter uma ideia da dimensão disso, vamos colocar lado a lado, como era antes e como ficou agora. A diferença no processo de impeachment para um ministro do STF, olha, é gritante. Pela regra antiga, que vinha de uma lei lá de 1950, qualquer cidadão podia entrar com um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Agora, com a nova regra da decisão do Mendes, tudo mudou. Só o Procurador-Geral da República, o PGR, pode fazer isso. Ou seja, o poder que era de muitos, agora está na mão de uma pessoa só. E qual foi a justificativa oficial para uma mudança tão drástica? A ideia seria evitar pedidos de impeachment com motivação política e, com isso, fugir de uma instabilidade jurídica no tribunal. Em tese, era para blindar a corte de pressões externas. Só que, claro, a reação foi imediata e muito forte. Não demorou nada para a decisão ser chamada por vários críticos de uma usurpação de poder, o que naturalmente abriu um debate enorme sobre os limites da autoridade de um juiz. O X da questão legal é o seguinte: a decisão de um juiz, sozinho, vai contra o que diz a Lei 1079. E a gente está falando de uma lei federal, aprovada pelo Congresso, que está em vigor há mais de 70 anos. Isso coloca o Judiciário e o Legislativo em rota de colisão. E tem uma frase que resume bem o sentimento dos críticos. Não é razoável que uma lei seja revista pela decisão de um único ministro. A pergunta que fica no ar é exatamente essa. Um juiz pode, por conta própria, anular uma lei feita por representantes eleitos? E a reação do Congresso? Bom, ela não demorou para chegar. Os líderes de lá não mediram palavras. Descreveram a decisão como uma clara usurpação de poder. O sentimento foi de que as suas atribuições constitucionais foram invadidas. As consequências apareceram na hora. A decisão foi chamada de uma bomba que caiu no Senado, e o presidente da casa criticou publicamente com palavras duras. A resposta já está sendo preparada. O Congresso já se articula para criar as famosas PECs, as propostas de emenda à Constituição, para tentar reverter a situação. Para muita gente, esse episódio todo só reforçou a ideia de que os ministros do STF são uma espécie de deuses intocáveis. Mas calma lá, que essa história ainda não acabou. A decisão monocrática, apesar do impacto imediato, ainda não é a palavra final. O futuro dela ainda depende de alguns passos bem importantes. Então vamos ficar de olho na cronologia. Agora, nesse exato momento, a decisão do ministro Gilmar Mendes está valendo, mas de forma temporária. O momento decisivo mesmo vai ser entre 12 e 19 de dezembro. É quando o plenário do STF, ou seja, todos os ministros, vão votar para manter ou para derrubar a decisão. E o resultado dessa votação é que vai definir o futuro da fiscalização dos juízes no Brasil. Isso tudo nos deixa com uma grande questão no ar. O que estamos vendo é uma reforma necessária para proteger a estabilidade do judiciário de ataques políticos ou, na verdade, é um excesso de poder com o juiz se colocando acima da lei e do próprio Congresso? A resposta para essa pergunta vai definir o equilíbrio de poder no Brasil pelos próximos anos.